Olá, graça e paz em nome de Jesus. Nossa leitura de hoje será em 2 Reis, capítulo 9 ao 12. Após anos de apostasia, idolatria, perseguição aos profetas, o cálice da ira divina finalmente é cheio e Deus executa o seu juízo. Veremos a ascensão de Jaú, a queda da casa de Acabe e o terrível fim de Jezabel. O tópico que nos guiará hoje é a providência divina no juízo dos ímpios. Por anos, Jezabel governou com mão de ferro. Introduziu o culto a Baal, assassinou os servos do Senhor, mas Deus já havia pronunciado a sua sentença através do profeta Elias, muitos anos antes. Jeú foi ungido para ser o executor deste juízo. A morte de Jezabel e o extermínio da casa de Acabe não foram meros golpes políticos ou revoltas militares comuns. Foi um tribunal divino em pleno campo de batalha. O juízo sobre Jezabel é a prova da fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra, tanto em suas promessas de bênçãos, quanto nas suas advertências de castigo. Embora o mal possa prosperar por um tempo, a mão invisível de Deus está no governo da história de tal modo que nenhuma palavra dita pelo Senhor cairá por terra sem se cumprir. O juízo divino sobre Jezabel é a prova da fidelidade de Deus para cumprir a sua palavra. A soberania de Deus sobre a história é a nossa segurança de que o universo não está à deriva. O capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster, que trata da providência, nos ensina que Deus, o grande Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, desde a maior até a menor. Isto inclui os atos dos ímpios e o juízo que recai sobre eles. A queda da dinastia de Acabe e a materialização histórica da providência de Deus, demonstrando que ele governa até mesmo as rebeliões para o louvor da sua própria justiça. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 157, quando trata de como a palavra de Deus deve ser lida e ouvida, nos lembra que o nosso dever é meditar nela com fé e obediência. Quando lemos sobre o juízo divino, somos exortados ao temor do Senhor. A providência não é apenas um conceito abstrato de cuidado. É o governo ativo de um Deus que é santo e que não deixará a injustiça impune para sempre. A fidelidade de Deus ao seu próprio caráter e à sua palavra é o que garante que o mal terá um fim. O juízo e a profecia apontam para Cristo como o nosso justo juiz. Jeú foi um instrumento imperfeito de juízo, mas Jesus Cristo é o juiz perfeito que cumpre a palavra. Jesus julgará o mundo com justiça e a sua palavra é a nossa segurança. Enquanto o juízo de Jeú foi violento, terreno, o juízo de Cristo será eterno e absolutamente justo. A sua palavra é a nossa segurança. Nela encontramos o abrigo contra a ira divina, pois Jesus Cristo assumiu sobre ele mesmo, na cruz, o juízo que nós merecíamos. Seríamos condenados ao inferno. Cristo, com a sua morte, nos livra. Para aqueles que estão em Cristo, o juízo não é mais um motivo de pavor. Estamos em Cristo, temos segurança, mas a garantia de que o reino da justiça será estabelecido e que toda lágrima, toda opressão cessarão diante da face gloriosa de Deus. É esse o nosso alento. Então, qual o desafio prático para a sua vida no dia de hoje? Primeiro, busque a justiça no Senhor.
Pare de olhar apenas para o noticiário. Olhe para o trono. A justiça de Deus é a sua segurança. Ele não se atrasa. Descanse no fato de que o juiz de toda a terra fará aquilo que é justo e que toda a sua palavra se cumprirá. Segundo, viva em vigilante obediência. A obediência à palavra de Deus não é apenas um dever, é a prova de que a nossa fé está sendo colocada em prática. Não brinque com o pecado, não fique flertando com a apostasia. A sua vida precisa refletir que você serve a um Deus santo. Então, viva de modo que a sua conduta glorifique ao Rei que governa sobre todos. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários juízo. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais. Às vezes, olhamos para a política, para o nosso trabalho ou para o noticiário e ficamos angustiados vendo a impunidade daqueles que praticam a injustiça. A história da casa de Acabe é um forte lembrete de que o relógio de Deus não se atrasa e de que o seu juízo nunca falha. Envie este vídeo então para consolar o coração daqueles que estão sendo injustiçados, para que eles sejam lembrados de que a nossa justiça vem do Senhor. Lembre-se, a palavra de Deus é a sua segurança e a justiça dele é o nosso refúgio em Cristo Jesus. Quer aprender um pouco mais? Leia a Confissão de Fé de Westminster, capítulo de número 5, que trata da providência. Veja também a pergunta 157 do Catecismo Maior de Westminster. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.